Síndrome do desconforto respiratório. A síndrome do desconforto respiratório, ela pode cometer até 80% dos recém-nascidos extremos, né, que menor que 28 semanas. E entre 15 a 30% dos recém-nascidos prematuros entre 32 a 36 semanas. Então, ela é inversamente proporcional à idade gestacional, à imaturidade e ao peso, tá? A síndrome do desconforto respiratório, ela aumenta muito, né, o tempo de ventilação mecânica e a necessidade de oxigênio. Ela promove um processo inflamatório. E tudo isso, esse conjunto, aumenta a chance desse recém-nascido ter uma displasia broncopulmonar. E essa síndrome do desconforto respiratório é exatamente isso. Então, geralmente são prematuros, né, menores, e que levam um desconforto respiratório importante, com uma necessidade de oxigênio que só aumenta nas primeiras 24 horas de vida, né? Na ausência de outros sinais de infecção, né? E tem um raio-x característico que a gente vai ver. Então, a causa principal da síndrome do desconforto respiratório é uma deficiência tanto quantitativa como qualitativa do surfactante, tá? E aí, os fatores de risco são a prematuridade, a idade materna avançada, e isso aí se justifica muito provavelmente porque a idade materna avançada pode estar associada a outras morbidades maternas, como hipertensão, diabetes, placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, e essas condições, elas estão relacionadas às cesáreas precoces, tudo bem? Bom, a cesárea, né, a diabetes, o filho de mãe diabético é um dos os únicos recém-nascidos a termo que pode ter desconforto respiratório, porque a insulina, ela inibe o acúmulo do surfactante e ela altera a sua função também. Então, filho de mãe diabética, ainda mais prematuro, a chance dele ter desconforto respiratório é muito alta. Tá certo? O sexo masculino, né, por fator genético, ele é fator de risco para várias morbidades neonatais. E a hérnia diafragmática, porque ela altera a evolução, a formação pulmonar intraútero. Tudo bem? E quais são os fatores de proteção, então? O corticoide antinatal, ele mudou a história da neonatologia, né? Então, antigamente, os recém-nascidos com 34 semanas, eles tinham uma alta taxa de mortalidade. Eles nasciam com um desconforto respiratório extremamente importante e a gente também não tinha técnica suficiente para ventilar esses recém-nascidos de uma forma gentil. Então, é indicado hoje o uso de corticoide antinatal para todo recém-nascido que tem risco de nascer entre 24 e 34 semanas, tá certo? Bom, a hipertensão gestacional é um protetor, porque provavelmente leva a um estresse intraútero, e esse estresse intraútero leva a uma liberação de corticoide com maturação pulmonar. A origem africana, tá? Por causas genéticas, então ele promove uma maior maturação pulmonar por maior estímulo do surfactante. E o fumo e o álcool também entram como fatores de proteção, porque são fatores de estresse intraútero, certo? Bom, e aí para entender a SDR, a gente precisa entender um pouquinho sobre o desenvolvimento pulmonar, sobre a embriologia. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, então, a evolução pulmonar, que começa na fase embrionária, com a divisão dos bronquíolos, né, direito e esquerdo, seguido pela fase pseudoglandular, onde há a formação dos bronquíolos terminais no final dessa fase. Segue, então, a partir de 16 semanas, na fase canalicular, com a formação dos bronquíolos respiratórios e dos ductos alveolares.
e por volta de 20 a 22 semanas de gestação, ao aparecimento dos pneumócitos tipo 1 e 2, que começam a agir, né, com a formação de surfactante na fase sacular, a partir de 24 semanas, que coincide, né, com o limite da viabilidade neonatal e o aumento do aparecimento do surfactante no líquido amniótico, tá certo? Depois dessa fase sacular, aí a gente tem a fase alveolar, né, que começa com 36 semanas e vai terminar só com 2 anos de idade. É uma fase de formação de pequenos vasos e alvéolos, de multiplicação dessas estruturas menores, né, e o aumento da capacidade de troca dessa criança. Tudo bem? Certo? Então, nessa fase sacular, né, aparece a função aí dos pneumócitos tipo 2 com a liberação, com a formação e liberação desse surfactante. O surfactante, então, ele é 90% constituído de fosfolipídio e 10% de proteína, principalmente a proteína A, B, C e D, tudo bem? E o surfactante vai ser fundamental para o aumento da complacência pulmonar, o que vai prevenir a telactasia no final da expiração, facilita o recrutamento alveolar e protege esse pulmão também contra lesões e infecções. Tudo bem? Complacência pulmonar é algo extremamente importante nessas primeiras horas, primeiros minutos de vida. Então, um recém-nascido com complacência pulmonar normal, então, com uma diferença de pressão pequena, por exemplo, aqui, 10, olha o tanto de volume que entra, tá vendo? Então, esse bebê, ele é elástico, né? Então, o pulmão é mais fácil, tá mais fácil de entrar o volume. Um recém-nascido com SDR, olha o tanto de pressão que tem que atingir para entrar um pouquinho de volume. Então, é um pulmão menos complacente, ele é menos elástico, ele é mais duro, mais difícil de ventilar, tudo bem? Bom, então vamos lá, o que acontece com essa deficiência, tanto quanti quanto qualitativa do surfactante? Ele vai aumentar a tensão superficial, vai promover atelectasias. As atelectasias vão levar ao shunt intrapulmonar. O que é isso? Tem áreas que estão sendo perfundidas, porém não estão sendo ventiladas. Esse shunt intrapulmonar vai levar a hipoxemia, hipercapnia e acidose. Bom, isso é o raio-x clássico, né, da SDR, tudo bem? É como se você tivesse colocado, a gente fala de vidro moído, né? Como se você tivesse colocado um véu na frente do raio-x. Ele tem um padrão homogêneo, certo? Como esse aqui. Mas dá para sentir a diferença desse raio-x para esse? Tá vendo que esse segundo raio-x aqui, a gente quase não vê a área cardíaca aqui? Então, esse raio-x é um raio-x de uma SDR mais grave, provavelmente. E esse aqui, que tudo bem, tem broncograma aéreo, ainda tá bem ruim, né? Um vidro fosco homogêneo, mas a gente consegue determinar a área cardíaca aqui. Tudo bem? Certo? Muito difícil hoje a gente ver um raio-x como esse, né? Depois do corticoide antinatal. E aí o ultrassom ajuda muito, muito também na SDR, né? A SDR, então, ela tem um acometimento pulmonar difuso e homogêneo. Lembra que na taquipneia transitório era heterogêneo, com aumento, né, da quantidade de líquido pulmonar na base, na região posterior? Aqui não, é tudo homogêneo. Tem muita linha B compacta, difusa e simétrica. Difícil ver linha A, né, que são aquelas linhas horizontais, lembra? Tem uma pleura mais espessada, então a gente quase não vê o limite aqui da pleura.
E pode ter as consolidações, né, e atelectasias, né, que é esse grosseirão aqui no ultrassom também. Então, dá para diferenciar muito, muito bem. Então, aqui nessa imagem, eu trago, então, o ultrassom de um pulmão normal, né, com as linhas A aqui, né, a pleura aqui em cima e as linhas A, sem linha B. A taquipneia transitória do recém-nascido, que tem linha B, tem algumas linhas A aqui, e a pleura, ela é fina, né, e deslizante. E na SDR, tá vendo uma linha B, não, quase não dá para ver as linhas As, né? E olha como a pleura é mais espessada, grosseira. Então, é assim que a gente diferencia, né? Junto, né, com os fatores de risco e os sinais clínicos do bebê. Então, qual que é a conduta inicial da síndrome do desconforto respiratório? É a mesma, tá? Dar oxigênio para quem precisa de oxigênio, está saturando menor que 90% precisa. Dar suporte ventilatório, geralmente começando com não invasivo, né? Para os recém-nascidos que têm um desconforto respiratório moderado a grave. E aqueles que não melhoram aqui vão para o tubo, tá? Para intubação traqueal. O surfactante exógeno é o tratamento de escolha da síndrome do desconforto respiratório. E geralmente, como são recém-nascidos mais graves, mais prematuros, que vão para a UTI, muito provavelmente a gente vai precisar coletar exames desse bebê. Então, uma gaso, um raio-x, um ultrassom pulmonar, se você tiver à disposição, e outros exames para afastar outras causas de desconforto respiratório, por exemplo, uma triagem infecciosa. Entra aqui. E a prevenção da síndrome do desconforto respiratório é o uso de corticoide antinatal. 2 doses de betametasona, começa a ter um pico do efeito 24 horas depois da segunda dose, até 7 dias. Tá certo? Beleza.